Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de estudo bíblico, o primeiro estudo bíblico do ano, né? Estamos voltando aí de um período de férias e de adaptações. Se você, provavelmente você que já acompanhava a gente no ano passado, né? Você já percebeu que estamos aí com um novo formato, né? Um novo cenário, enfim. Para você que não nos acompanhava, a gente fazia num formato de podcast e agora a gente vai fazer no formato de live mesmo por uma questão de adaptação. Fazemos parte de uma comunidade de fé aqui na cidade de Lages, em Santa Catarina, para você que não nos conhece. Então somos uma igreja, né, que crê em Cristo Jesus, que prega a sua palavra, o seu evangelho e crê única e suficientemente na palavra de Deus, na Bíblia, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, na verdade um tema fundamental para quem crê em Cristo Jesus. E antes de mais nada, eu gostaria que você que isso aqui não vai substituir, né, a sua vida de estudo bíblico, a sua vida de contemplação, de adoração, de busca pela presença de Deus e por sua palavra. Isso aqui é apenas um empurrãozinho, né, uma ferramenta que a gente se dispõe a trazer para que o povo de Deus venha a ser cada vez mais instruído, venha, né, facilitar esse entendimento. Provavelmente ao longo do vídeo você pode ter alguma dúvida, você pode deixar aqui no canal, escrever aí nos comentários, né, que a gente pode entrar em contato contigo e também esclarecer isso, tá bom? Vamos fazer uma oração e assim a gente segue no nosso estudo bíblico. Pai querido, nós nos prostramos diante de Ti, rendemos o nosso coração diante da Tua face, cremos que o Senhor é poderoso para salvar, para libertar, para curar. E a tua palavra, meu Pai, ela é suficiente para a instrução de todo aquele que crê em Cristo Jesus, para toda boa obra. Estamos aqui para aprender de Ti e cremos que o Teu Espírito Santo pode nos conduzir e transformar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um que está acompanhando essa live e conduza esse estudo bíblico para a glória do Teu nome. Amém e amém. Hoje nós vamos falar então, irmão, sobre como você pode resolver o maior problema da tua vida. Olha só que legal. A palavra de Deus, ela nos ensina como resolver o maior problema da nossa vida, que se chama a salvação. Eu poderia entrar diretamente aqui nessa questão, mas eu vou deixar um reforço, tá? Que tem tudo a ver com isso. A gente tem andado por tempos onde tem muita informação, muitas vozes, muito turbulento, por assim dizer, né? Muitas opções, enfim. E a gente não pode, eu e você que somos crentes em Cristo Jesus, nós não podemos esquecer que há uma promessa que é a maior de todas, né? Eu creio assim, que diz que Cristo voltará. Cristo voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, o seu povo, né? Nós cremos que ele morreu e ressuscitou, mas nós precisamos também crer que ele voltará. Ele voltará e nós devemos um dia prestar contas ao Senhor Jesus. Esse dia pode demorar 80 anos, 1000 anos, 2000 anos. Não sabemos quanto tempo isso vai demorar e você com certeza já ouviu a frase, né? Jesus está voltando. E Jesus nunca volta, né? Mas o fato é que ele voltará. E para mim pode demorar talvez a minha vida toda, né? Eu posso durar 100 anos, 80 anos, mas um dia eu vou partir dessa vida, né? A gente pode morrer ou aguardar Jesus aí e nos encontrar com ele assim que ele voltar. Então, se esse tempo demorar 1000 anos, 2000 anos, isso não importa. A partir do momento que nós morrermos, esse tempo vai passar como um piscar de olhos e nós vamos um dia, de fato, nos deparar com o Senhor Jesus e ter que prestar contas da nossa vida. Então, esse tema, salvação, eu estou trazendo ele como o primeiro tema aí do ano, né, do nosso estudo bíblico, porque ele deve ser a porta de entrada, e ele é a porta de entrada para o Evangelho. A palavra de Deus ela foi
deixada para nós para nos instruir acerca da salvação das nossas almas, certo? Abra comigo em Efésios capítulo 2 e versículo 8. Pegue caneta e papel, pegue a sua Bíblia, tá? Se concentre nesse momento, separe esse momento para você e eu estudarmos a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela fé, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu vou separar esse estudo aqui, e você não repare que de vez em quando eu vou estar olhando aqui para o meu esboço, tá? Mas em 3 tópicos. O que é a salvação? Como eu faço para ter certeza da minha salvação? E como a salvação se concretiza? Então, são 3 pilares e a gente vai esmiuçar cada um deles para que a gente possa entender o que é a salvação. A gente pergunta e tenta resolver vários problemas, do nosso cotidiano, da nossa vida. Temos sonhos para realizar, temos boletos para pagar, temos dinheiro para adquirir, para guardar, para acumular, né? Mas o maior problema, a maior questão que nós precisamos resolver é sobre a nossa salvação. Será que você já se fez essa pergunta para ti mesmo? Será que eu sou salvo? Se eu não tenho certeza da minha salvação, o que eu faço para ter certeza da minha salvação? Né? E como ela é possível? Se eu sei, se eu tenho plena certeza que eu não sou salvo, o que deve acontecer? O que eu preciso entender para que eu seja salvo? Então, nós precisamos dar importância para esse tema, para a salvação das nossas vidas. E algumas características cruciais, gente. Isso aqui não é uma interpretação, não é algo que eu leio a Bíblia e eu digo assim, eu vejo a salvação dessa forma, eu vejo a salvação daquela forma, eu tenho a minha interpretação, você tem a tua. Não. A salvação é uma doutrina que nós precisamos crer. Se você é crente em Cristo Jesus, você precisa entender a doutrina da salvação, tanto para você quanto quando você for evangelizar alguém, pregar a palavra para alguém, falar de Jesus para alguém. Você precisa entender a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, nós lemos aqui, que ela é por meio da fé, tá? Somente pela fé. E ela é a obra soberana da graça de Deus. A maior obra, o maior milagre da graça de Deus se chama salvação. Então ela é uma obra soberana da graça, somente pela graça, somente pela fé. É somente em Cristo Jesus, é somente a fé em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus que nós obtemos a salvação. Eu não posso crer em Cristo e em mais alguém como fonte da minha salvação. Cristo é o único ser que concretiza a salvação das nossas vidas. A minha fé deve estar somente em Cristo Jesus. Ela é para a glória exclusiva de Deus e somente na palavra de Deus nós vamos encontrar as instruções, as informações necessárias para entender o milagre da salvação, tá? Então, somente pela fé, somente pela graça, somente em Cristo Jesus, é somente para a glória de Deus e é somente na Bíblia que vamos encontrar e entender o que significa a salvação, ok? Partindo desse ponto, dessa parte introdutória, o primeiro pilar que nós vamos falar aqui é o que é a salvação, tá? Então, a salvação, ela não parte do ser humano, ela parte de Deus, em primeiro lugar. E nós precisamos entender que, partindo de Deus, por que eu devo ser salvo? O que tem em mim que eu tenho que ser salvo do quê? Certo? Romanos, capítulo 3, abra comigo. Romanos capítulo 3 e versículo 10 diz o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer.
Então, aqui nós lemos em Romanos 3 a condição do ser humano, tá? Deixa eu dar um exemplo para você. Imagine um pássaro, né? O pássaro ele tem em sua maioria, ele tem a capacidade de voar. E esse pássaro ele foi atingido na sua asa, o que o impossibilita de voar. Ou seja, o pássaro ele está machucado, mas essa ferida, essa fratura talvez, né, vai passar, vai ser curado, ele vai ser tratado e ele volta a voar. Essa é uma situação. A outra situação, imagine agora um pássaro que ele nasceu sem as asas. Ele é um pássaro, mas ele nasceu sem as suas asas. Isso é uma condição dele. É uma condição, ou seja, não há como colocar asas nesse pássaro para que ele possa voar. Ele não consegue desenvolver essas asas por si mesmo. Uma questão é um pássaro machucado. E aqui eu vou entrar na seguinte questão. A palavra de Deus, ela não melhora você. Certo? Você já é uma pessoa boa, só que você está com a sua asa machucada. Você é um pássaro, mas você está com a sua asa machucada e por isso você não voa. Não. Nós não somos pessoas boas que a palavra de Deus ela vem para nos melhorar ainda mais. Não. Nós somos um pássaro que nasceu sem asas. É a nossa condição, nós somos pássaros sem asas. Nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês. E a palavra de Deus, ela nos transforma agora em um pássaro com asas. Ela nos faz nascer de novo e agora perfeitos para a salvação, perfeitos para voar. Agora nós nascemos com asas. Ela mudou a nossa condição. Então, o que Romanos 3 está falando aqui é o quê? Não há nenhum justo. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém no caminho, todos se desviaram. Então a condição humana é essa. E a salvação, ela é uma obra soberana na graça de Deus, que ela vem para nos tirar dessa condição humana. Ela nos faz nascer de novo. Nascemos pássaros sem asas. E agora a palavra de Deus nos faz nascer de novo e nos traz uma outra condição, certo? Então, o homem, ele está espiritualmente morto, sem condição alguma de se salvar. O morto, ele não respira, ele não se mexe, ele não vê, ele não ouve. Então, por isso que a salvação ela começa em Deus, porque se ela começar em nós, não vai acontecer absolutamente nada. Ela começa em Deus. E lá em Efésios capítulo 2, novamente volte lá em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 1, vai dizer o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. Ou seja, o homem sem Deus é morto espiritualmente. Espiritualmente falando, o homem sem Deus, o homem que não crê em Cristo Jesus, ele está morto. Ele não consegue sair dessa condição de morte. Ele não consegue sair dessa condição espiritual, de morte espiritual. Então, começa em Deus por quê? Porque Deus precisa alcançar esse homem, ressuscitar esse homem, vivificar esse homem novamente. Por isso que a salvação, ela começa em Deus. Então, a iniciativa, irmãos, não parte de nós. Muitas vezes a gente já ouviu falar, já falamos, já pregamos dessa forma, mas a gente precisa ter o entendimento correto. O fulano de tal, ele vai mudar, ele vai ser um crente verdadeiro quando ele fizer isso, isso e aquilo outro. Não ligue que o meu cachorro está latindo aí fora. Eu só vou ser transformado, eu vou ser um crente verdadeiro quando eu me arrepender, quando eu for para a igreja, quando eu fizer isso ou aquilo para Deus. E isso é uma compreensão equivocada da salvação. Lembre-se, a salvação começa em Deus. Lembre-se que eu e o fulano estamos
mortos espiritualmente. E morto não fala, morto não reage. Morto não consegue fazer nada para voltar à vida. Então Deus precisa me alcançar. Esse é o primeiro, um dos primeiros pilares que nós precisamos entender. Deus precisa me alcançar. E a salvação é isso. É quando Deus nos alcança. Deus chega até nós. E aí Ele nos escolhe. Ele nos elege. Ele nos chama. Ele nos regenera novamente. E quando ele faz isso, quando Ele nos chama dessa forma, nós não conseguimos resistir. Nós, mortos, voltamos à vida. É inevitável. Quando Deus nos chama, pelo chamado eficaz, né, do que a palavra nos traz, teologicamente falando, nós voltamos à vida. Inevitavelmente, nós voltamos à vida. E nós somos salvos nesse momento. Somos regenerados. Charles Spurgeon diz o seguinte: se Deus não tivesse me escolhido, eu jamais o teria escolhido. Então a salvação é isso. A salvação é uma obra monergista. Anote isso aí. Uma obra monergista. O que significa isso? Monergismo é quando alguém único e exclusivamente faz determinada obra, sozinho. A salvação é monergista por quê? Porque somente Deus faz a salvação acontecer. Então ela é uma obra, um fato monergista. É Deus quem opera a salvação e somente Deus. Amém? Então esse é o primeiro ponto. A salvação é isso. É quando Deus nos alcançou. Nós estávamos em uma condição de morte espiritual, sujos, injustos, sem entender nada, enfim, como a gente leu aqui em Romanos capítulo 3. E Deus foi lá e nos alcançou, nos regenerou, nos vivificou e nos trouxe agora para a vida eterna, ok? O próximo ponto, então, é a certeza da salvação. Ok, eu entendi isso, eu creio em Cristo Jesus, mas como eu não... Às vezes eu não consigo compreender muito bem, eu leio a palavra e eu tenho eu peco e aí eu me arrependo, mas para herdar a salvação somente uma pessoa perfeita? Como é que eu faço isso se eu peco? Eu não sou perfeito. Então como é que eu faço para ter certeza da salvação? Lá em João, no capítulo 10, vamos abrir a Bíblia no livro de João. No capítulo 10 e no versículo 27. João capítulo 10, versículo 27. Diz o seguinte, 27 ao 29. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, o entendimento que nós precisamos ter acerca da salvação é que, se eu creio em Cristo Jesus e Ele é o autor da minha salvação, é Ele também o sustentador da minha salvação. Porque, pensa comigo, vamos entrar nessa linha de raciocínio. Se Deus nos salva, Ele nos deu a salvação e Ele pega essa salvação que Ele fez, somente por obra das suas mãos, porque éramos incapazes de fazer, tá? Ele pega essa salvação que Ele fez, que Ele concretizou, e Ele larga nas nossas mãos a salvação. A conclusão é que, se nós não conseguimos nem realizar, quanto mais sustentar a salvação. Então nós precisamos crer também que Cristo é o sustentador da nossa salvação. A partir do momento que Ele nos salvou, irmãos, Ele vai nos manter salvos. Então eu preciso crer. Eu preciso crer que Deus sustenta a minha salvação e ninguém pode me arrancar das mãos de Cristo Jesus. Porque foi Deus que operou isso. Foi Deus que realizou essa obra. Entende?
como já começa a mudar a realidade do pensamento, ele é o sustentador da nossa salvação. Romanos 8,16 diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Espírito, o mesmo Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, testifica ao meu espírito com letra minúscula que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo fala com o meu ser que eu sou filho de Deus. Esse é um outro ponto da questão da certeza da salvação, é que o Espírito Santo, ele ministra dentro de nós. Ele faz nós termos essa certeza. O agir do Espírito Santo faz com que nós tenhamos essa certeza. Nós não vamos conseguir ter essa certeza sem ser por meio do Espírito Santo. Então, se porventura você tenha dúvidas a respeito da sua salvação, eu não sei, não tenho certeza, não sei. Nós precisamos primeiro tirar as dúvidas a respeito de forma teológica e doutrinária, tá? E também em oração, porque o Espírito Santo é ele quem vai ministrar ao nosso coração e trazer esse entendimento. Cristo sustenta a nossa salvação. E o Espírito Santo testifica dentro de mim que eu sou salvo. Ok? João Calvino diz o seguinte: a fé é um firme e seguro conhecimento do amor de Deus para conosco. Então, se nós não temos essa certeza, essa segurança, irmãos, nós precisamos sanar essas dúvidas e crer em Cristo Jesus. Porque é intrínseco na salvação o entendimento de que a fé é um firme e seguro entendimento do amor de Deus para conosco. Se Ele nos salvou, Ele também vai sustentar essa salvação. Amém, meus irmãos? A certeza da salvação, ela vem por meio da palavra de Deus, ela vem por meio da oração, ela vem por meio da obra de Cristo na cruz, certo? E ela vem também pela perseverança da fé. Pensa o seguinte, eu falei aqui, ou melhor dizendo, a palavra de Deus nos mostra que a salvação é por meio da fé, e somente pela fé. É o entendimento, a crença de que Cristo Jesus é o Filho de Deus que morreu por mim, em meu lugar, na cruz, ressuscitou e pagou uma dívida de pecado que eu tinha. Ok? Isso é fé. Mas a fé, ela é comprovada por meio de obras. A salvação não, a fé sim. Como que eu sei que eu tenho fé em Cristo Jesus? Não é somente, não, eu creio que Deus existe. Não, eu creio também que Jesus é o Filho de Deus e que foi um homem bom que morreu e tal. Não. Agora eu pego essa fé, eu viro como um espelho para dentro de mim e eu encontro nessa fé as obras que comprovam essa fé. A fé sem obras é morta. Então, eu preciso perseverar obedecendo a Deus, meditando na sua palavra, amando ao Senhor, amando o próximo, perdoando, pedindo perdão, sabe? Obedecendo aos mandamentos de Deus, amando ao Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Ou melhor dizendo, aquele que obedece os meus mandamentos, este é o que me ama. É condicionado, irmãos. A fé é que está condicionada a obras. A salvação está condicionada à fé. Percebe a diferença? Então, a perseverança na fé é uma evidência clara de que somos salvos. Então, concluímos esse segundo tópico da seguinte forma: Cristo quem sustenta a minha salvação. O Espírito Santo fala para mim, me traz esse entendimento, essa convicção dentro de mim, ele ministra em mim de que eu sou filho de Deus. E eu encontro essa certeza na palavra de Deus, na perseverança da fé, na obra de Cristo. Na obra de Cristo, na cruz do Calvário. Beleza? E agora a gente vai para o último ponto, que é como a salvação é concretizada. Para a gente dar continuidade, vamos ler Efésios capítulo 1,
versículo 4. Efésios 1, versículo 4 e 5. Diz assim: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, a salvação ela começa num plano eterno de Deus. Antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, da criação do universo, Deus já tinha esse plano traçado, um plano de salvação para mim e para você, que somos salvos. Certo? Então, ela é planejada por Deus na eternidade passada. E agora ela se concretiza, ela é realizada em Cristo Jesus. Isaías, no capítulo 53. Abra Isaías, no capítulo 53. E no versículo 5, que vai dizer o seguinte, Isaías 53 e 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então, Cristo Jesus, o Filho de Deus, realizou a obra da salvação. Na sua carne, no seu corpo. Ele pagou esse preço de pecados, que essa condenação que estava sobre nós, Deus tirou de nós e jogou em cima de Cristo Jesus. E ele pagou por isso. Então, Cristo Jesus morre na cruz, paga por essa dívida, ressuscita ao terceiro dia e concretiza, consuma a obra da cruz, da salvação. Ele realiza. Ok? Deus planeja na eternidade passada, né, antes da fundação do mundo, antes de nós sermos criados nesse mundo. Cristo realiza, e agora, em Tito, capítulo 3, livro de Tito, no capítulo 3, no versículo 5, diz o seguinte: Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, Deus planeja, Cristo realiza e o Espírito Santo agora ele aplica essa salvação em nossa vida. Pelo lavar regenerador e pela renovação do Espírito Santo agora é aplicada a salvação na minha e na tua vida. É quando o Espírito Santo ele testifica em nós. Você é um filho de Deus. Ele traz o entendimento do que Cristo fez na cruz, ele traz o entendimento do que Deus planejou na eternidade. Então é o Espírito Santo quem nos convence agora da justiça, do pecado e do juízo. Então é a obra completa de Deus, Trino, Deus, Filho e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Ela é aplicada através do Espírito Santo. Então, quando Jesus diz está consumado, né, significa que Cristo finalizou, realizou o pagamento da dívida. E agora o Espírito Santo vem e ele nos convence desse ato. E é a obra completa. Irmãos, R.C. Sproul, para nós concluir o nosso estudo bíblico aqui sobre a salvação, ele diz o seguinte: nós somos salvos pela fé somente, mas não por uma fé que permanece sozinho. A fé verdadeira, ela produz transformação. Não se enganem, não se engane. Nós participarmos de uma igreja, nós frequentarmos cultos, nós praticarmos obras religiosas, um ritual, um cronograma, né, que muitas vezes a gente tem
algumas atividades em uma igreja, isso nos faz ser salvos. A gente, como eu falei, eu volto lá no início para a gente concluir o nosso estudo. Nós estamos sendo bombardeados por muitas informações evangélicas, muitas informações gospel, muitos métodos, sabe? Muitas estratégias para que eu e você vamos para a igreja. Mas o evangelho de Cristo Jesus, ele veio para salvação. Jesus está próximo. Jesus irá voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. E nós precisamos ter certeza de que somos salvos. Então, entender a doutrina da salvação, que é uma doutrina, não é algo opcional. É algo necessário para a nossa fé, necessário para a nossa... Se dizemos que somos cristãos, precisamos entender isso e praticar. Colocar isso em prática na nossa vida. É uma doutrina necessária para comprovar a tua fé. Entende? Então, Jesus está próximo e nós precisamos primeiramente, nos preocupar com a nossa salvação. E eu creio que esse breve estudo ele pode te ajudar, né, a trazer pelo menos uma base aí para o entendimento da salvação, né, que primeiramente começa em Deus, é Ele quem nos alcança, né? Foi Ele quem enviou o seu Filho Jesus, que realizou essa obra, ela foi planejada na eternidade por Deus, pelo Pai, envia o seu Filho para concretizar essa obra, para realizar essa obra, e o Espírito Santo agora ele nos convence, ele abre os nossos olhos, ele nos desperta. Sabe, você vai, e eu concluo por aqui, você vai lembrar da passagem de Lázaro, quando Lázaro estava morto por 4 dias. Jesus Cristo chega no local e ele chama Lázaro pelo nome, ele chama um defunto pelo nome. Lázaro, vem para fora. Lázaro morto, um cadáver, abre os seus olhos. Ouve a voz, ou melhor dizendo, ele ouve a voz de Cristo, abre os seus olhos e vem para fora, vivo. Foi exatamente isso que Deus fez na minha e na tua vida. Ele nos chamou quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós abrimos os olhos e agora nós conseguimos enxergar a verdade. Enxergar que Cristo Jesus é o nosso Salvador, único e suficiente. Amém? Que Deus possa te abençoar, fique com essa palavra, né? Medite nessa palavra durante a semana, entenda, né? Esmiúce os detalhes da doutrina da salvação, porque se você não precisa mais entender isso, né? Se você já sabe tudo sobre isso, nós precisamos continuar estudando porque outras pessoas precisam entender. Outras pessoas precisam saber, aprender dessa forma, né? Que somente Deus pode realizar essa obra maravilhosa nas nossas vidas. Tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe.